Quer pegar o teu aqui? Teu celular. Aí. Dá para começar? Então vamos lá. É que nós temos que arrumar o aparato, tem que arrumar o gravador de voz para ficar bem bonito lá, né? Só o gravador, a voz, né? O bonito é assim relativo, né? Um troço complicado, mas enfim, né? Vocês entenderam o que é o bonito, né? Da voz. Para ficar bonito o som, aquela coisa lá. Né? Então, é Isaías, capítulo 43, o verso de número 13. Isaías 43, o verso 13. Eu vou ler somente o 13, para nós não lermos todo ele, mas eu sempre digo, né? Eu gosto que vocês criem o hábito de ler depois todo o contexto de Isaías, né? Porque nós vamos pegar sobre um contexto, né? Dentro daquilo que Deus está falando. A gente não pode escapar daquilo que Deus está falando lá no capítulo 43 e vai até lá o capítulo 44 também. Então, depois leia em casa, né? 43, lá bem direitinho, para vocês situarem, para ver a mensagem, né? Então, Isaías, capítulo 43, o verso de número 13, que vai ser o versículo base e que vai também dar o tema da nossa mensagem nessa noite. Nos diz assim a palavra de Deus. Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vamos curvar nossas cabeças? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra e agora quando nós vamos nela meditar, queremos pedir, Senhor, pela ação indispensável do Espírito Santo do Senhor, agindo, falando a cada coração, a cada vida, de acordo com as carências, as necessidades, e, ó Deus, de acordo com o Teu grande poder, o Teu grande amor, ó Deus, pela obra da pessoa do Espírito Santo que está aqui no nosso meio, queremos pedir, ó Deus, encarecidamente que o Senhor venha usar a minha vida como instrumento e abençoar a Tua igreja. É a nossa oração. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, nós vamos, baseado então nesse Isaías 43, o verso 13, Deus está fazendo uma pergunta, aquela pergunta retórica, né? Eu já falei que aquela retórica, né? Que a gente já sabe a resposta. Mas ele diz assim, agindo eu, quem o impedirá? E esse é o nosso tema dessa noite. Agindo Deus, quem impedirá? E Deus está dizendo assim que antes dele não teve nenhum outro Deus, não existia nenhum outro Deus antes dele, nem depois dele vai existir um Deus tão grande e tão poderoso como o nosso Deus. Não existe um Deus tão forte como o nosso Deus, de poder e glória, de majestade. E esse Deus agora faz uma pergunta para a nação de Israel. Se eu agir, quem que vai impedir? Quem que pode impedir o agir de Deus? E nós vamos ver algumas questões que estão aqui por todo o capítulo 43 e dentro de todo esse contexto que Deus estava querendo falar com Israel, essa pergunta que Deus faz e a afirmação para o nosso coração da resposta que nós sabemos, né, da retórica que Deus pergunta retórica que Deus faz à nação de Israel e que Deus faz a nós nessa noite. Então, agindo Deus, quem impedirá? Deus age em primeiro lugar em remir o seu povo. Deus agiu em remir a Israel. Lá no capítulo 43, no verso 1, não temas porque eu te remi. Deus diz assim, eu te criei, Jacó que te formou, sou eu Deus que te criou, que te formou, chama Jacó, que era o patriarca deles lá, que deu o nome da nação de Israel, né? Eu que te formei, Israel, não temas, porque eu te remi. Então Deus remiu a nação de Israel. Deus remiu o seu povo no Antigo Testamento, é Deus que nos reme. Remir é libertar de pecado, é tornar alguém, fazer alguém livre. Então quando a gente pensa nessa obra, nesse remir, é preciso pensar assim, que Deus vai argumentar com eles assim, os vossos pais pecaram, foram fracos. Os vossos antepassados, Jacó, não tinha esse poder de se manter na minha presença se não fosse eu que remi, eu que perdoei pecado, eu que conduzi, eu que trouxe até aqui. Quando nós pensamos assim, quando ele fala que os primeiros pais, para eles lembrarem dos pais deles que pecaram,
E nós precisamos lembrar também do primeiro pai deles e do nosso primeiro pai, do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, caíram daquele estado original que Deus os criou. Então veio o diabo lá, o diabo propôs uma tentação, eles caíram em tentação e trouxeram o pecado para a nossa realidade. E daí quando eles pecaram e fizeram aquilo que o diabo queria fazer, então você já imaginou o diabo assim, né? Bem o que ele queria que eles fizessem, ele fez. Ele fez fazerem aquilo que Adão e Eva queriam que ele fizesse. Então, já pensou assim, se fosse perguntado para Deus, Deus, agora o Senhor criou Adão e Eva perfeito, olha aí, estragou tudo, e agora? E agora o que Deus ia fazer? E Deus disse assim, eu vou agir, eu vou fazer com o quê? O descendente agora da mulher, nessa condição, o descendente dela, eu vou prover um descendente e esse vai destruir você. O descendente dela vai destruir toda a obra de Satanás. E Deus então já tinha previsto lá, diz assim, eu vou agir sim, e não vai impedir o agir de Deus. E o diabo não pode impedir o agir de Deus. Depois, quando a gente olha assim, né, continuando lá para frente, o diabo contamina as nações, vai fazendo as pessoas contaminadas pelo pecado já estava, né? Mas o diabo vai fazendo com que as pessoas se tornem tão pecadoras que Deus decide destruir o mundo através das águas, através do dilúvio. Estou só dando alguns exemplos aqui para você ver a história assim da redenção, de como que Deus vai agindo na história em favor das pessoas que Ele escolhe, que Ele chama. Ele diz aqui, eu chamei você pelo nome, Israel. E daí, lá quando o mundo se torna tão violento, tão pecador, Deus diz assim, esse mundo aqui, toda essa geração, essa vai parar de existir. Mas daí, Deus diz assim, eu vou agir e vou continuar a história da redenção através de um homem da sua família, e Deus levanta Noé. E assim, consequentemente, quando Deus chama Abraão, e também nele estavam assim depositadas todas as confianças, a confiança do futuro, né? Só que daí a mulher de Abraão era estéril. E daí ali estava a descendência, e Deus vai agir e vai fazer com que aquela mulher, na sua velhice, tenha um filho. Então, quando Deus age, não tem o que possa impedir esse agir de Deus. Então, Deus diz assim que fui eu que te remi. Foi Deus quem remiu, foi Deus quem libertou o povo. E quando nós pensamos assim, de uma forma assim, para que a nação de Israel entendesse, quando eles pensam em libertação, essa questão do remir, de libertar, eles sempre tinham na cabeça deles, no coração deles, a forma poderosa através da qual Deus tirou a nação, o povo de Israel, de dentro do Egito. Então lá nós contemplamos a história, nós vemos assim que o faraó queria impedir o agir de Deus e não pôde impedir o agir de Deus. Não tem quem possa, quando Deus vai agir, não tem, irmãos, a porta que Deus fecha ninguém abre, se Ele não quiser abrir, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, se Ele não quiser que feche. Então, é esse Deus que está falando, a nação de Israel está falando para mim e para você. Quando Ele age, ninguém pode impedir o agir de Deus. Segunda coisa, sobre esse nosso Deus que, agindo Deus, quem impedirá? Deus age através do fogo e da água. Deus vai dizer assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá sobre ti. Então Deus usa dois acontecimentos da natureza, eu pus aqui, né, para ficar só nosso estudo ficar claro, através do fogo e da água, para mostrar com coisas assim que nós temos dificuldade tremenda de lidar, né, quando o fogo vem assim, né, fogo morro acima e água morro abaixo, não tem quem pare, né. Eu lembro assim que aquelas imagens, quando deu aquele maremoto, né, aquele tsunami no Japão, as imagens foram impressionantes, né? Aquela água, assim, ela veio, ela levava caminhão, levava tudo que vinha pela frente, não tinha o que parasse o agir das águas, não tinha aquele negócio assim, era um troço assim, né, assustador. Deus está usando assim forças da natureza, como o fogo quando vem assim, né, dá naquelas florestas, né, e vai assim, Deus está dizendo assim que ainda que houvesse um volume tão grande de água,
Ainda que houvesse assim, aquele tsunami na nossa vida, quando Deus age, nem o tsunami consegue parar o agir de Deus. E Deus é poderoso para parar o tsunami se Ele quiser. E Deus não pode, Deus está dizendo assim, que nem a intensidade do fogo, as maiores temperaturas de um fogo podem impedir o agir de Deus. Os caras foram jogados lá na fornalha ardente, lá, o Daniel, os amigos do Daniel, e daí o rei olhou lá, os caras caminhando dentro lá, a roupa não queimou, o cabelo não queimou, e ainda tinha mais um que parecia, do ponto de vista dele, como que um filho de Deus andando com eles no meio do fogo. Ele queria agir para matar eles, e Deus foi lá e agiu, e não tem fogo, irmão, não tem água. O agir de Deus não pode ser impedido pelo fogo. Então, Deus está chamando nossa atenção assim com essas forças da natureza para mostrar assim que aquilo que Ele vai fazer na tua vida não tem enchente, não tem maremoto, não tem tempestade. Jesus caminhou sobre as águas. Quando eles assim que eles vão sair do Egito, o faraó atrás com o exército, o mar vermelho pela frente, e daí estavam encurralados e Deus age. Daí Deus faz um caminho onde é que não tinha caminho. Deus abre as águas do Mar Vermelho e o povo passa a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Então, essas coisas assim estavam na mente da nação de Israel. As coisas que Deus tinha feito, a forma de Deus agir, ninguém conseguia impedir, ninguém conseguia parar a mão poderosa do Senhor. Quando a gente olha assim, esse contexto especificamente, eles tinham já, a Síria já estava bombando, já tinha derrotado o Reino do Norte, o Reino do Sul ia cair. Deus está dizendo assim, Samaria vai cair, o Reino do Norte vai cair sobre a Síria. A Síria, daí vão se achar assim que estão por cima da carne seca, eles também vão cair, porque daí a Babilônia eu vou levantar para derrubar a Síria. Então veio os assírios e achavam que eles se governavam, que ninguém podia com eles. Veio os babilônicos e derrotaram os assírios. E daí Deus lá no capítulo 44, verso 28, olha tudo o contexto aqui. Sou eu que digo a Ciro, é o Deus que está falando por meio de Isaías. Isaías 44, verso 28. Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada e o templo será fundado. Esse Ciro aqui é o da Pérsia, que a Babilônia era aquela força que derrotou os assírios, que já não eram fáceis de serem derrotados. Daí vem a Babilônia vai derrotar Judá, vai destruir Jerusalém, destruir o templo, e daí Deus vai dizer assim, todos esses caras aí vão perder, eu vou agir. Deus agiu, a Babilônia derrotou a Síria. Deus agiu, os médio-persas, ou a média Pérsia, derrotaram os babilônicos. E daí Deus diz assim, e ainda vou usar um rei persa, que é um pagão, e ele vai fazer a minha vontade. Eu vou agir e o Dário lá vai ser meu servo, e vou usar ele, e esse rei vai ser o que vai levar o povo de volta, e vai ser ele que, através dele, que vão reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém. Olha como é que Deus faz. Ele diz assim, o inimigo, Deus é fichinha, Deus age, não tem exército que Deus não ia derrotando o outro. Daí os médio-persas lá, né, eles se tornaram uma força tão grande, e daí no profeta, no livro do Isaías, tem aquela estátua lá que conta quem que vai derrotando quem. Deus vai agindo, e o mais forte vai perdendo para um outro que é mais forte que ele. E daí eles vão cair sobre Alexandre o Grande, que é o Império Grego. Então, Deus sempre vai agindo e os caras não vão conseguindo deter esse agir de Deus. Então, sejam quais forem as situações, irmãos, seja qual for a situação que nós estamos passando, sejam as tempestades representadas pela água aqui, né, uma analogia, podem ser uma enchente na nossa vida, aquelas enchentes, assim, elas trazem, vem tudo aqueles entulhos, assim, vem um monte de coisa, assim, junto com a enchente, né, com aqueles temporais que daí vão trazendo, assim, medo, pavor para a gente, seja uma intensidade do fogo que for, Deus está dizendo assim que Ele vai agir nessas situações mais variadas. E se Ele agir, e quando Ele agir, não tem ninguém que possa impedir esse agir de Deus, sejam quais forem as situações na tua vida. Terceiro, não é terceiro e último ainda, porque vai ser 4 hoje. Talvez nem por isso fique tão mais cumprida assim também a mensagem. Mas terceiro lugar,
Deus, agindo Deus, quem impedirá? Deus age presencialmente. Deus se faz presente. E esse negócio de Deus agir e estar presente porque a pessoa, para ela fazer algumas coisas, precisa estar ali ao vivo e a cores, né? Quando Deus foi conversar eu já preguei sobre esse texto na igreja, é interessante que quando Deus chamou Moisés, daí o povo pecou, Deus estava querendo dar alguns sinais para o povo, assim, que eles tinham que andar na presença do Senhor. Eles deram uma pisada na bola e Deus disse assim para Moisés: eu não vou mais, o meu anjo vai. Mas eu não vou com esse povo é muito duro, vai você. E daí o Moisés disse o quê? O senhor, como o senhor chama eu, agora o senhor fala que não vai, eu também não vou. Se a presença do Senhor não for conosco, não me faça subir, eu não vou. E daí Deus aceitou e foi. Então, Deus estava mexendo com Moisés, né? Deus fez com que o Moisés clamasse a Deus: o Senhor tem que ir conosco. Porque a presença do Senhor é essencial nessa caminhada. O Senhor precisa se fazer presente. Então, Deus conversa, Deus faz um novo acerto com Moisés e Deus promete que ele andaria e estaria com Moisés. No verso de número 5, olha lá: não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Então eles iam se dispersos, iam perder, iam ser levados cativos, mas Deus está dizendo assim, vocês não precisam temer. E ali era para as pessoas, é para mim e para você hoje, agora. Não tema, porque eu sou contigo. Então Deus está presente na nossa vida, irmãos. Ele está dizendo assim: eu sou contigo. Pode estar pegando fogo o negócio, né? A gente diz aqui na nossa, ferveu que suco, né? Que o negócio assim ferve, né? Daí, né? Porque a temperatura do fogo lá fica assim muito alta, né? Daí o negócio ferve assim, porque a temperatura do fogo, às vezes as temperaturas nos ambientes, na nossa casa, na nossa família sobe, né? E daí o negócio ferve. Sejam quais forem as situações, irmãos, Deus está presente. Ele diz assim que nós não precisamos temer. Não é para ter medo. Porque ele diz: eu sou contigo. O povo de Israel, quando eles foram enfrentar os filisteus, apareceu aquele gigante chamado Golias, e a Bíblia diz assim que todos os guerreiros preparados de Israel, inclusive o rei Saul, eles temeram o desafio. Eles tiveram medo de um inimigo tão poderoso e tão grande. E veio Davi, que era pastor de ovelha, só que, né, naquele negócio da funda lá, ele tinha ganhado todos os concursos lá, né, todos os campeonatos, né, possíveis, né? Ele era um atirador de elite de funda, e ele diz assim: mas vocês estão com medo dele? Mas quem não foi até agora não foi porque não quis, porque eu vou e a batalha e é o Senhor que vai derrotar. E Davi diz assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Deus foi com Davi. E Deus daí aparelhou Davi lá daquele jeito que nós sabemos, né? E Davi acaba derrotando um inimigo tão grande. Mas o Davi tinha plena consciência de quem estava com ele. Ele disse assim: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, porque Deus era com Davi. Deus é conosco, irmãos. Nós não precisamos temer. Ele diz para a nação de Israel: não temas. É que o negócio lá estava complicado. É que a gente está lendo aqui, mas lá eles estavam perdendo, eles estavam sendo levados cativos, assim, estava tudo desestruturado, estava tudo desarrumado, o negócio estava terrível. Então, quando as coisas estiverem terrivelmente feias na nossa vida, Deus vem e diz para nós: não temas. Nós não precisamos ter medo das coisas. Tem umas coisas que a gente tem medo, né? E eu lembro assim que a gente veio do interior. E nós mudamos a primeira casa que nós chegamos em Guarapuava, quando nós viemos do interior. Nós moramos em um lugar lá, até a primeira casa, assim, eu lembro, até hoje está lá ainda. Está lá, assim, a rua, né, todo lugar lá. Mas eu tinha, assim, nossa, aquelas coisas assim que as pessoas falavam, né, a gente era supersticioso, né, achava que... E daí tinha um terreno, assim, baldio, e tinha uma capelinha, assim, no fundo. E daí aquele negócio assim era cheio daquelas velas queimando assim, né? Chamava-se Capelinha do Degolado. Capelinha do Degolado. Todo mundo tinha medo. E até hoje eu não sei por que é Capelinha do Degolado. Até uns anos atrás você estava lá, Capelinha do Degolado.
Gente, eu passava da rua, você olhava assim, aquelas velas, assim. Eu nunca gostei daquele cheiro de vela, assim, daquele cheiro de cera, de vela queimada, não sei porquê, porque tinha trauma que a mãe fazia. A gente aí, já contei aqui, né? E no dia do Senhor morto, e daí tinha que beijar o pé daquela coisa lá, e era um pezão, e era feito de cera, aquele cheiro de vela, assim, a mãe fazia assim, né? Você tinha que, não era você. Né, tinha que empurrava a cabeça e fazia se beijar aquele negócio assim. Nossa, eu fiquei com um trauma de cheiro de vela assim, né? E ele passava naquela capela do degolado, tinha medo, que era muito pequenininho, via aquela velaiada acesa assim, achava que alguém estava degolado lá dentro, era um morto-vivo, sei lá o que era. Tinha medo. Até hoje eu não sei. Uma hora perguntava por que é aquela história da tal da capelinha do degolado. Tinha medo. E ficava com medo porque o negócio lá, nossa, aquele troço assim, as pessoas tinham medo e fizeram uma capelinha, porque o troço lá serve para acalmar, né, a alma andarilha daquela pessoa lá, enfim. As pessoas tinham medo daquele negócio, medo de uma coisa que eles nem sabem e de uma coisa que nem precisa ter medo. Então, é por isso que Deus quer acalmar o nosso coração. É porque aquelas coisas que nós não sabemos porque e como elas nos causam medo, e Israel estava numa situação assim que eles tinham que ter medo mesmo, porque estava assim, o negócio estava, a vida deles estava virada de cabeça para baixo. Mas mesmo assim, eles iam ser levados cativos, eles iam ser escravos por 80 anos, e Deus está falando com eles, não temas, porque eu sou contigo. Então Deus age, e quando Deus está agindo, irmãos, Deus estava fazendo as coisas, ninguém podia impedir. Eles não podiam impedir. Os babilônicos depois achavam que eles iam ficar eternamente, não puderam impedir o agir de Deus. Deus levanta os persas e eles derrotam eles, então assim por diante. Então, agindo Deus, quem impedirá? Quarto e último lugar, Deus age por amor. Agindo Deus, quem impedirá? Deus age por amor. Verso de número 4. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, os povos pela tua vida. Eu te amei. Deus estava dizendo para eles, eu amei vocês. Quando eu agir em favor de vocês, ninguém vai impedir o meu agir. E depois lá para frente, depois ele vai falar, ele vai dizer, eu remi, eu amei, eu sou contigo, não temas, eu amei vocês. Deus faz por amor. Ele está dizendo assim que fui eu que amei, fui eu que te chamei pelo nome. Ele diz assim, eu chamei vocês pelo nome. Ele diz, Jacó, era o patriarca deles, ele fala o nome do patriarca deles. E as pessoas às quais estava sendo direcionada a mensagem, era para elas entenderem, através do profeta Isaías, que Deus conhecia elas pelo nome. Deus sabe o nome das estrelas, né? Que são bilhões, trilhões, mas Deus nos chama pelo nome. E se nós tivermos um apelido carinhoso, através do qual a família nos chame, pode ser que seja esse nome que Deus te chame. Eu lembro que eu cheguei na cidade e daí... Eu já tinha visto assim, mas igual aqui, vi aqui com mais intensidade, né? Eu cheguei na cidade um dia, eu preciso fazer um negócio no forro do carro, assim, e daí alguém falou assim para mim, vai lá no Gambi, no Gambi, né? Tem o Gambi ali, ele faz estofado. Daí, para mim, Gambi, né, por causa da terra de italiano, Gambi, para mim, na minha cabeça, né, tava chegando, era sobrenome de italiano. Não parece sobrenome italiano? Gambi, né? Parece, mas não é. Daí cheguei lá, estava lá assim, estofaria do Gambiarra. O Gambiarra é o apelido do cara. E o apelido do apelido é Gambi. Né? Então, esse é aquele íntimo do íntimo, né? Daí, a Neuci, os filhos da Neuci, tem um amigo assim que chama Aba. Daí eu conheci ele, fiz amizade com ele aí, trabalha no Conselho Tutelar. Um dia a gente estudou umas coisas lá, conversamos lá, tudo. Daí, um dia a Neuci falou assim para mim, o abacate. Eu falei, quem que é o abacate? O Aba. O apelido do Aba é porque era abacate, né? Daí tem um outro aí, que é amigo nosso, que jogava bola com nós, o apelido dele é Pico. Eu falei, por que o teu apelido é Pico? Eu falei, não sei, acho que me chamavam de Picolé. Picolé Pico, ficou Picolé Pico. Você já pensou? Apelido do apelido. Então, é a forma carinhosa com as quais as pessoas vão criando um apelido do apelido para mostrar, assim, uma intimidade agradável e carinhosa com as pessoas.
Se nós tivermos um apelido, talvez seja esse que Deus chame você. Mas ele diz assim para eles: te chamei pelo nome, não temas, ó Jacó. Então ele diz: tu és meu, eu te remi, eu te comprei por preço. Então nós pertencemos a Deus. Deus nos abraça, Deus nos segura e ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Eu lembro assim que quando eu era muito pequenininho, assim, acho que isso devia ter uns 3 anos assim, e o meu pai nessa época eu nasci dentro de uma serraria e no verão eu tenho algumas coisas que ficam na mente, né, pela forma, pelo conteúdo e pelo cheiro. Mas o meu pai, ele tinha uns bração assim muito grandes, o pai era muito forte, e daí ele trabalhava que nem um cavalo assim naquela serraria, né, fazia de tudo, ia pro caminhão, mexia com tora, aquelas coisas tudo. E daí ele chegava no verão, ele chegava em casa suado. E daí vinha aquele pó da serragem, da serraria, e ficava assim nos braços dele e misturava com suor. Eu achava aquele cheiro tão agradável, que era cheiro de madeira no suor do meu pai. Não ficava cheiro do suor, ficava aquele cheirinho de serragem de madeira verde que estava serrada assim, né? Então ficava aquele cheiro nele de madeira, era um cheirinho. E como eu gostava, o pai era muito forte, ele vinha, daí punha no meio das pernas, e foi com os braços em volta da gente, daí ele ficava brincando e segurando, só saía a hora que ele soltava, porque não tinha como se escapar. Então daí ele brincava, daí pouco ele soltava, mas a gente queria, ficava ali, né? Não tinha como escapar. Então não tem como impedir o agir de Deus. Quando Ele te segura, quando Ele te sustenta, não vacilam os nossos pés. Também, quando alguém tentar alguma coisa contra nós, se Deus não permitir, se Deus assim não quiser, ninguém pode com o Senhor. Agindo eu, quem o impedirá? Diz o Senhor. Então, Deus amou Israel, Deus nos ama. Deus, assim que for, sejam quais forem as situações, Deus diz: não temas, eu sou contigo, não temas, porque tu és meu, eu te amei. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer ao Senhor pela bondade do Senhor expressa na tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir o teu agir. Muito obrigado porque o Senhor nos remiu e essa força do Senhor em nos salvar, essa força do Senhor, do teu amor, representadas, mostradas na pessoa de Jesus Cristo, ninguém pode impedir esse agir do Senhor. Em vir até nós, em perdoar os nossos pecados, só o Senhor que podia e que pode fazer isso, o Senhor fez e faz na nossa vida. Muito obrigado porque, ó Deus, o Senhor é um Deus presente, o Senhor anda conosco, o Senhor diz: eu sou contigo, não temas. Se passarmos pelo fogo das provações, o Senhor está conosco. Se passarmos pelas tempestades da vida, ó Deus, o Senhor está conosco. E o Senhor nos diz que o Senhor nos chama pelo nosso nome. É um nome carinhoso pelo qual talvez só as pessoas íntimas de nós nos chamem assim. É assim que o Senhor nos chama, assim que o Senhor nos conhece, porque o Senhor diz que nós somos do Senhor, o Senhor nos amou e o Senhor nos ama. Então, muito obrigado, Deus, porque esse Deus, com um braço forte, nada pode impedir a mão poderosa do Senhor em agir em nosso favor. Por isso nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, pelo teu grande poder, pelo teu grande amor, revelados na pessoa de Jesus Cristo. Muito obrigado porque o Senhor falou desse agir e o Senhor agiu em nosso favor, ó Deus, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. O Senhor nos visitou poderosamente através da pessoa de Jesus Cristo, o teu Filho. É no nome santo dele que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.